Fala galerinha, começando então essa live. Hoje a gente tem um convidado aqui, né? Convidado o senhor Léo. Vamos ver aqui se o Léo já tá entrando. Vamos lá. Bora lá, Léo. Deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Muito bem, vamos falar então aqui. Vamos ver se a galera tá entrando. Acho que é isso. E aí, Léo? E Tá me aí, escutando aí, Léo? tô te escutando bem. Você tá me ouvindo bem? Tá perfeito. Deixa eu só pegar aqui. Aí. Então vamos conhecer o seu Léo, residente de Toronto, Canadá. Até com a camisetinha aqui, ó. Pô, bacana, cara, bacana mesmo. Como é que tá o... Vamos começar aquelas conversas de elevador, né? Como é que tá o clima aí hoje? Tá frio, cara. Esfriou bastante. Deixa eu só arrumar minha luz aqui. Esfriou Ah, bastante dessa semana pra cá. Porque agora, o final de semana passado terminou o horário de verão aqui do Canadá. Então, hum, eu tô em Toronto, né? Aí ficou 2 horas de diferença mais cedo pro horário de Brasília. Então, começou a anoitecer bem mais cedo, 1 hora mais cedo, né? Então, agora, tipo, sai na rua umas 5 horas, 5 e meia, já tá à noite, já tá escuro. cara, que massa. É louco isso. E há quanto tempo tu tá morando já aí, Léo? Vamos começar do início, né? Foi pra ti, tu ir aí pro... Eu tô aqui balançando um pouquinho porque eu tô colocando o tripézinho, mas vamos lá. Como que foi pra ti, cara, quando tu foi morar aí no Canadá, né? Eu tenho te acompanhado já faz um tempinho e uma das coisas que eu achei bem interessantes assim foi o fato de tu ter ido morar no Canadá e eu não sei até então, a gente não conversou sobre isso, mas como que foi pra ti quando tu foi morar no Canadá? Tu começou a morar lá no Canadá, tu já falava inglês ou tu aprendeu a falar inglês lá no Canadá mesmo? Aí no Canadá, né? Lá não, aí. Então, falar. Eu sabia inglês já, eu já estudava inglês há algum tempo. Uhum. Já, assim, antes de vir, né, eu já tava meio que me planejando e tal. Eu tava há algum tempo me planejando para vir, eu não sabia exatamente para onde que eu iria, mas eu sabia que eu ia vir para, eu tava a fim de vir para os Estados Unidos, na verdade. E aí eu já estava estudando inglês, só que eu não praticava a fala. Então eu falava muito pouco. Na verdade, eu não falava nada. Eu não praticava a fala em nenhum momento. Eu só praticava ouvir inglês e ler inglês. E, enfim, filmes e séries e tudo mais. Então, quando eu cheguei aqui, foi meio difícil, assim, para me adaptar. Assim, eu já sabia inglês, só que uma coisa é tu saber inglês, tu achar que sabe. Outra coisa é tu chegar aqui e agora é inglês a tua vida. Então, no início, assim, porque a cada situação, a cada coisa que aconteciam comigo, eu ia gravando, carimbando algumas coisas. Às vezes eu ouvia, sei lá, eu ia comprar uma cerveja na loja de cerveja. Aí a mulher me perguntava, tu tem, sei lá, tu quer uma sacolinha? E aí eu não sabia exatamente qual a forma mais rápida de responder, a forma mais prática. E aí quando eu via as pessoas falando, então é assim. Aí eu ia absorvendo tudo isso e fui colocando dentro do meu vocabulário e tudo mais. Então foi um processo natural, assim, de adaptação quando eu cheguei. Bacana. E há quanto tempo tu tá morando hoje aí já em Toronto, Léo? Eu cheguei em março de 2020, fatídico março de 2020. Então eu tô há Foi, dois tu chegou anos, em... Então o dois que que anos. aconteceu? Tu praticamente saiu do Brasil, fechou os portões aqui e tu chegou no Canadá e eles fecharam tudo também. Então assim, eu me formei em 2017, tá? Então eu sou engenheiro de produção de formação, sou de Porto Alegre. E aí, a partir disso, eu estava num trabalho estável, só que eu não estava feliz, assim, com o meu trabalho e tal. Assim, eu gostava do meu trabalho, mas eu não ganhava uma renda compatível com o que eu achava que eu poderia ganhar. Uhum. Então,
tava planejando fazer outras coisas da vida. E o intercâmbio foi uma opção forte, assim, que eu queria encaixar na minha vida. Então, comecei a... Eu tenho um amigo que estava no Brasil, ele morava em São Paulo na época, e a gente começou a falar, cara, de repente vamos junto para um país, vamos para os Estados Unidos, a gente pensava. Aí a gente foi planejando, daí começamos a planejar, fizemos uma planilha no Excel, custos e informações, o que a gente precisa fazer, era um planejamento de médio a longo prazo. E aí, quando chegou ali 2019, a gente já tava, tá, então vamos ano que vem, vamos... A gente ia em julho de 2019, depois a gente adiou, e aí acabamos adiando para março de 2020. Então a gente, janeiro de 2020, a gente pensou, tá, vamos... Um pouquinho antes de janeiro, ali, em setembro, outubro, eu já avisei minha empresa que eu não ia permanecer. Então, fiz uma transição legal e tal. Consegui treinar uma pessoa para ficar no meu lugar e tudo mais. Fiz um acordo, peguei uma rescisão boa. Em janeiro, eu e esse meu amigo pedimos demissão, fizemos esse acordo e a gente saiu. E aí, em fevereiro, a gente tava ali meio que de férias no Brasil, aproveitando. E aí, em março, a gente tinha a passagem comprada para 14 de março. E aí já tinha esse barulho de pandemia, de um vírus chegando e tal, mas ninguém sabia o que era. Aí, Tava no começo ali, né? bem no começo, uma coisa na China, que não sei o quê, que deve ser alguma coisa da mídia. Aí chegamos aqui, a gente veio no avião com máscaras, só que parecia brincadeira. Parecia que era assim, tipo, tá, vamos usar uma máscara aí, não sei o quê. Aí a gente chegou aqui, deu 3 dias de Canadá, literalmente, 2, 3 dias, e fechou as fronteiras. Aí o Trudeau, que é o primeiro-ministro aqui, falou que ia fechar as fronteiras, aí todos os países começaram a fechar e tal. Então foi bem quando eu cheguei, eu entrei no Canadá e fechou as fronteiras, tanto o Brasil quanto o Canadá também. Cara, que loucura, hein? Foi louco, porque eu cheguei aqui e aí eu fiz várias mudanças, né? Mudança de país, mudança de língua, mudança de trabalho, mudança de estrutura, várias mudanças juntas e ainda por cima uma pandemia junto, né? E algumas pessoas pensam, ah, tu deu azar, não sei. Eu acho que não, eu acho que eu dei sorte. Eu acho que eu gostei de conseguir ter entrado aqui, porque se eu ficasse no Brasil, eu não sei o que ia acontecer comigo e tal. E foi bom que eu vim, porque por mais que o Canadá estivesse fechado na época, assim, eu não consegui ter a real dimensão de onde eu estava. Depois de algum tempo, foi voltando, assim. Então, eu cheguei aqui em março e era inverno. Então, quer dizer, não era inverno, mas tava nevando. Era frio ainda. Começa a Então, o esquentar. Canadá tem isso daí, né? Tem essa questão aí de ter locais que tem praia, né? Tem locais aí que tem um clima bem bacana, assim, e tem locais que é frio, para quem gosta do frio, montanha, neve e tal, né? Aqui. Eu vi dias atrás ali nos teus stories que tu tava caminhando numa rua onde estava muito frio, cara. E daí, tipo, era 5 e pouca da tarde, 6 horas, já tava meio que escuro já. Nessa época a gente está em novembro, em dezembro começa o inverno aqui e começa o verão no Brasil. E o inverno aqui de Toronto é forte, assim. Cara, eu morei muitos anos na Califórnia, lá em San Diego, e eu cheguei exatamente nessa época também lá, né? E, cara, foi muito foda também, porque tinha acontecido um negócio da bolha imobiliária e tal. Eu morei 7 anos lá, né? E daí, quando eu cheguei lá, deu esse negócio aí, eu também tava meio assim, sabe? Cara, deu. Pô, pensei, agora que eu tô aqui, né? Não tem por que voltar, né? Tipo, enfim, na época eu não tinha ainda dimensão do que era, o que estava acontecendo. E mas assim, hoje eu vejo que foi a melhor escolha que eu fiz na época também ter ficado, cara, né? Porque aquela decisão lá mudou tudo na minha vida. Então, pô, foi uma coisa assim que na época eu vi que muita gente acabou desistindo porque, tipo, viu que ia passar dificuldade e não quis passar por isso, sabe? É, E mas, cara, que bacana. Mas, Léo, me conta aí algumas coisas que tu faz hoje. Eu sei que tu tá aí com um projeto que eu também tô com ele na mira para começar, que é o negócio do podcast, que eu quero conversar isso aí contigo mais para frente.
Tu tem um negócio também que é uma agência de intercâmbio, né? É uma agência de viagem. Viagem, É, isso. bacana. Fala um pouquinho da agência de viagens, como é que tu trabalha, o que que tu faz com a agência, como é que o pessoal faz para comprar aí, se tiver interessado em viajar, como é que o pessoal faz para comprar ticket, como é que funciona isso aí? Então, a agência começou aqui no Canadá. Então, eu cheguei aqui e trabalhava aqui. E aí, um belo momento, eu comecei a estudar e investir em milhas aéreas. Hum, Pelo Brasil mesmo. Então, na verdade, por aqui também a gente tem programas de fidelidade das empresas aéreas, tanto daqui quanto as do Brasil. Então, tem várias alianças do mundo e tal. Comecei a aprender, estudar nas minhas horas vagas ali. E eu comecei a fazer uma renda extra, assim. Aí, um belo momento, eu percebi que eu poderia, ao invés de vender milhas e comprar milhas, vender passagens aéreas para pessoas que já iam viajar, tipo meus amigos e familiares e pessoas conhecidas. E aí eu comecei meio que do nada, assim. Então, hoje se tornou meu trabalho principal. Então, eu sou Como é agente que é o nome da tua agência de viagens, Léo? executiva, agência de viagens. Executivo Agência de Viagens, ó. Eu vou deixar depois, até no final da live, eu vou salvar essa live, pessoal. E quem quiser conhecer melhor o trabalho da agência do Léo, eu vou deixar o link ali salvo, tá? O Léo ainda, eu acho que eu não contei muito também pro Léo, porque a gente se conhece, que a gente tem um grupo em comum, né? A gente faz parte aí de um grupo de empresários aí. E o Léo aí foi um cara que me chamou bastante atenção, justamente pelo perfil dele. Ele é um cara empreendedor, mora hoje no Canadá, tá empreendendo no negócio digital. Então a gente tem bastante coisa em comum aí, até porque eu tô também criando o nosso curso online agora de inglês, né? Hoje eu tenho eu tenho uma escola de inglês, inclusive eu tô aqui dentro do escritório agora. Vou Uhum. mostrar aqui um pouco. Aqui é a vista do escritório. Ah, bacana. Aqui eu tenho algumas coisas no escritório, ali vai lá para as outras salas. Aqui tem o quadro do que eu preciso fazer. Mas o que acontece? A gente faz parte de um grupo, hoje eu e o Léo, né? E foi dali que veio essa amizade, onde a gente começou a trocar uma ideia para vir aqui falar para o pessoal, né? Que tem interesse, que tem alguma vontade, assim, de morar fora, de como que é a vida em algum país que a pessoa tem interesse, né? Então, a minha escola aqui hoje, uma escola física, né? Que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul, é uma escola de inglês em intercâmbio, né? A Life USA Idiomas. Mas o meu curso online que eu estou criando, ele é um curso online onde tudo que eu ensino aqui dentro da escola, a gente vai colocar dentro desse curso online para quem não consegue ter aula presencial, né? Então vai ser um diferencial bem bacana. A gente vai ter aula de conversação, vão ter várias coisas no curso online ali que vão ser um diferencial que as pessoas que hoje precisam assim falar inglês e querem aprender inglês, assim, tipo, cara, para ontem, a gente vai ter esse curso aí voltado para esse público, né? E a gente vai ter conversação também. E com isso, até eu queria te perguntar, cara, quando tu foi morar no Canadá, tu começou a estudar em alguma escola aí no Canadá, em Toronto? Não sei se tu chegou, já foi direto morar em Toronto ou tu morou em outra cidade antes. Eu morei direto em Toronto, vim direto para Toronto. Eu planejava ficar pouco tempo aqui. Só que Aham. eu gostei muito da cidade, a cidade é demais. Por mais que a gente estivesse na pandemia, assim, a primeira vez que eu fui para downtown foi surreal, assim, ver os prédios, a CN Tower, que é o monumento principal da cidade, que é a torre mais alta da América do Norte. É muito lindo, assim, muito bonito. Tem Toronto Islands, que são ilhas bem próximas do sul da cidade, então tem toda uma costa que tem o lago. É muito bonito, assim, é surreal. E gostei muito daqui e fui ficando e tal. E também as fronteiras estavam fechadas, né? Então eu pensei, tá, o que que eu preciso fazer para ficar aqui? E aí comecei a fazer um planejamento para fazer um college, que é tipo Uhum. uma faculdade menor, assim. Né? No caso, tem de 2 anos, tem até de Aí universidades no, que são aí no maiores. Cana, aí no Canadá também tem aqueles programas que eles chamam de ESL, é o ESL, que é o English Second Language. Sim, tem. Pô, que massa. Esse é um programa também, no caso, que caiu para mim. Quando eu fui para lá,
acabei entrando nesse programa aí, né? Um programa de intercâmbio que eu acabei fazendo inglês lá. Mas como que foi para ti daí aprender inglês aí direto no Canadá? Sim, aí eu pensei, tá, o que que eu preciso fazer para fazer o college, né? Aí conheci pessoas que trabalhavam nisso e aí esse agente do college me falou, tá, tu tem que fazer um programa, uma programação para entrar no college. Aí eu fiz o teste e comecei a fazer o inglês. Então eu fiz um período de inglês para depois começar o meu college, que é o estudo teórico, né? Então, Ah, sim, claro. Tem que fazer primeiro o teste ali de proficiência para depois para isso. entrar na. Pô, que massa! E qual o curso que tu acabou fazendo aí, Léo? Eu fiz Business Management, que Pô, é que tipo massa! gestão de negócios, digamos Uhum. assim. É equivalente como se fosse fazer um curso de administração no Brasil, alguma coisa voltado para É, essa área. isso. Tipo isso. Cara, eu acho muito legal assim, para quem quer morar fora, quer estudar fora, os cursos assim, nesses países que nem Canadá, Estados Unidos, Austrália, cara, é uma realidade bem diferente do que a gente imagina que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? No Brasil, meio que os cursos assim são meio que uma enrolação. Às vezes, tipo, o curso tem 5 anos. Mas se tu for tirar ali muito do que tem no curso, que é meio teoria, 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 né? Metade do curso é teoria. Para mais, eu vou te dizer. É, Então, o que eu acho muito bacana, até tem umas coisas aqui para te perguntar em relação a. Eu separei 3 tópicos aqui, né? Um deles é sobre educação, sobre a cultura deles na área de educação. O outro é sobre a área de finanças, de como que o pessoal aí, né, é educado financeiramente. E em relação também à alimentação, como é que o pessoal se comporta. E essas 3 coisas estão meio que ligadas assim à cultura do canadense, né? Mas como que tu tá vendo isso agora, assim, porque tu tá já morando aí há mais de 2 anos, quase 3 anos já, né? Como que tu tá vendo agora isso na tua vida, assim, esse impacto, assim, de ser um cidadão canadense agora? Eu vou te dizer que tu nem é mais brasileiro, tu já tá, passou de um ano, tu já virou cidadão no país, né? começa a Então tu esquecer já, o português já. exato. Eu sempre digo pra pessoa assim, cara, tu já tá pagando imposto num outro local, tu virou cidadão daquele local, né? Então, Uhum. isso é muito bacana, cara. Depois tu começa a te sentir cidadão daquele local, tu tá pagando imposto, tu tá vivendo aquela vida daquele local, tu tá ajudando aquele local a crescer, sabe? Sim, Então, a cada ano que passa aqui, porque assim, eu cheguei aqui, aí cheguei em março, aí nevava um pouquinho, só que aí tá, não peguei o inverno, o primeiro inverno. Aí peguei o aham, verão, depois peguei outro inverno, aí peguei outro verão, peguei outro inverno, então a gente vai entendendo padrões assim de comportamentos da cidade. Claro que no início a cidade estava ainda fechada, estava diferente, mas depois o meu segundo verão aqui, nossa, o verão versus o inverno são duas coisas completamente diferentes, completamente diferentes. São cidades diferentes, porque no inverno é tudo anoitece mais cedo, amanhece mais cedo, é muito frio. Esse último inverno que eu peguei aqui, peguei menos 30 graus abaixo de zero. caraca. É uma coisa assim que não dá para explicar o que, que é. É tipo assim, não dá para explicar, né? As minhas roupas de frio mesmo, elas não aguentaram. Então, são coisas que a gente vai se adaptando e tal, vai conhecendo. Mas Toronto é uma cidade extremamente multicultural, então tem pessoas de diversos países aqui, diversos países. Posso Eu tô dando citar, uma olhada no mapa até aqui, eu tô com o meu Google aberto aqui, o computador. E, cara, uma coisa que eu achei bem interessante, a capital hoje do Canadá é Ottawa, né? desculpa, alguém me ligou aqui. A Aham, não, cidade, tranquilo. a capital, isso. Isso, a capital é Ottawa, mas é uma cidade perto da cidade de Montreal e da fronteira com os Estados Unidos. Cara, eu vou te dizer, pô, eu não sabia até de todas essas informações que eu tô vendo aqui, mas pelo que eu tô vendo aqui nas imagens, assim, nas informações aqui que eu tô vendo no Google, o Canadá é uma cidade, é um país muito grande, mas ao mesmo tempo não tem tanta gente que mora aí, né? Tem 30 e poucos milhões de pessoas, enquanto o Brasil tem 220 milhões
No Canadá tem só 38, tanto é que, pelo que eu vi aqui numa propaganda, eles estão fazendo até um incentivo para as pessoas mais novas irem morar no país, né? Sim, e isso é mais agravante dependendo do estado que tu pega. Por exemplo, vai lá para Alberta, que é um estado mais na costa leste, que eu estive lá. Aham. Eu estive lá mês passado. É uma região lindíssima, assim, é difícil de descrever. Parece, Eu vi as imagina, fotos ali antes, eu, cara, cena de filme. imagina assim a definição de paraíso. Pensa num lugar. É tipo isso. É o lugar mais bonito que tu conseguir imaginar é lá. Assim, é muito bonito. Só que lá é uma região que é mais frio, é mais afastado, é um estado grandão, assim, então Cara, muito legal mesmo. um pouco mais pro norte, assim, então é menos populado, assim, tem menos pessoas lá. Então eles fazem programas de incentivos, por exemplo, de imigração. Toronto, Ontário, o estado de Toronto aqui é um pouco mais difícil do que Alberta, por exemplo, se tu quiser imigrar para Alberta, morar lá, talvez seja mais fácil pelos programas de imigração que eles fazem e tal. Então, realmente o Canadá é muito grande e tem bem menos pessoas que o Brasil, é meio louco isso. Sim, porque hoje, vamos lá, os Estados Unidos, se eu não me engano, estava com 350, 360 milhões, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é uns 350 milhões de habitantes. O Brasil tem 220 milhões. Aí eu tava olhando aqui o Canadá, cara, ele tem 38, se eu não me engano. Pode ser que eu tô errado. Mas, cara, para um país desse tamanho, com a economia que o Canadá tem, pô, eu imagino que a moeda aí deve ser uma coisa muito forte, né? Eu me lembro que quando eu morava nos Estados Unidos, eu ia no mercado comprar, tipo, alguma coisa com US$ 10. Cara, eu comprava muita coisa. E Exatamente. eu Isso. voltei pro Brasil em 2015. Então, cara, eu achava uma coisa muito absurda. E até isso foi uma coisa que me chamou bastante, assim, a questão de aprender como que o americano ele se comporta assim em relação a finanças, né? Cara, ele tem uma cabeça totalmente diferente do brasileiro, né? Sim, Ele realmente é um cara. O americano ele já nasce pensando em investir, né? sim. A maioria dos americanos investe, né, do que não investe. É meio louco isso. No Brasil é Sim. pouquíssima gente que investe. E no Canadá também é semelhante, assim, esse é um tópico bem legal para a gente entrar de poder de renda, né? Porque aqui, tipo assim, o salário mínimo, hoje acho que tá 15 dólares canadenses por hora. US$ 15. Eu vou até anotar isso porque eu gosto de falar com os meus alunos. Ó, eu gosto de mostrar para eles o quanto que qual que é o poder de compra, né, de uma pessoa que mora num país tipo Canadá, por exemplo, e qual que é o poder de compra que um brasileiro tem. Eu gosto sempre de calcular, mostrando em relação a quantas horas de trabalho uma pessoa trabalha no Brasil e quantos hambúrgueres ela pode comprar por mês, né? Aí eu mostro, pô, um Mac lanche feliz aqui, né? Por exemplo, cara, tá na média, o mais baratinho, tá? Tá em torno de uns R$ 12, que é aquele hambúrguer com um queijinho em cima e deu. Então, Uhum. se tu for dividir isso daí por um salário mínimo, cara, eu faço essa conta todas as aulas que os meus alunos, quando a gente entra nesse aluno, então tá, vamos ver quantos hambúrgueres vocês conseguem comprar no Brasil com salário mínimo. Daí faz lá, 1.200 dividido por 12. Cara, dá 100 hambúrgueres. Tu consegue viver Nossa. com o salário mínimo no Brasil, tu vai comprar 100 hambúrgueres, né? Tipo, nem chega a isso, porque é um pouco mais que R$ 12. Tipo, dá uns 90 hambúrgueres para tu viver com isso. Aí a gente calcula o quanto que tá um hambúrguer, por exemplo, em alguns outros países. No Canadá, aí o mais simples, eu não sei o quanto que tá, mas o mesmo que deve estar aqui no Brasil deve estar uns US$ 2 em alguma coisa, eu acho. Uns 3 dólares, eu chutaria. 3 3 dólares. 4 dólares máximo, Aí eu me lembro que uma das últimas aulas que eu fiz com os meus alunos que eu calculei isso, cara, eu tinha calculado e a gente olhou o preço do hambúrguer na Califórnia, tava 2,47. E aí a gente viu lá que o salário mínimo hoje na Califórnia gira em torno de mais ou menos uns US$ 2.200 por mês, né? Por causa da quantidade de horas de trabalho, é US$ 2.400. Então, quantos hambúrgueres que uma pessoa conseguiria comprar, né, com o salário mínimo de lá? Ela lá, vivendo lá, ela conseguiria comprar aproximadamente 1.100 hambúrgueres. Ou seja, ela conseguiria comprar 1.000 hambúrgueres a mais
do que uma pessoa que mora no Brasil ganhando o mesmo salário do que a pessoa que mora aqui, sabe? Sim. Então, é uma diferença, assim, de poder de compra muito grande, né, cara? Cara, isso é muito louco. Quando eu cheguei aqui, eu até, tipo, eu trabalhei em alguns empregos, alguns subempregos, por exemplo, Uber Eats. Eu fiz bastante Uber Eats aqui. E aí ganhava lá uma grana ok, assim. Então, eu comecei a perceber que o poder de renda do Brasil é inexistente. É inexistente, porque aqui a É gente muito trabalha louco, com né? qualquer coisa que tu trabalhar, tu vai, sei lá, cortar grama, tu vai trabalhar de jardineiro, vai trabalhar de limpeza, de qualquer coisa que tu fizer, tu ganha um salário suficiente para tu viver de aluguel, para tu comer todo dia, fazer rancho no supermercado uma vez por semana, comprar uma cerveja lá, umas roupinhas, umas coisinhas. Então é uma parada bizarra, bizarra. Assim. O poder de compra aí realmente deve. Eu não sei hoje qual que é o poder de compra muito do Canadá, mas eu me lembro comparando assim, eu faço essas comparações que são coisas do dia a dia, né? Cara, tu vai comer um hambúrguer, então não tem como tu não calcular a tua vida vendo isso, sabe? Outra coisa, por exemplo, um carro, né? Cara, tu vai comprar um carro no Brasil. Um carro popular hoje aqui, eu não sei se tu tá por dentro um pouco, que tu já tá Pô, há quase 3 anos aí, né, Léo? Mas um carro sabe aqui, popular hoje, bem bastante. um Gol, né? O Gol ou um Uno, cara, tá R$ 80.000, cara. É, loucura. Aqui o carro é muito fácil de comprar. Ele assim, eu tenho vários amigos que trabalham, por exemplo, na construção, que é Aham. uma, uma localização, uma fonte de trabalho que dá muito dinheiro. Então, não é que nem no Brasil que o pedreiro faz a casa inteira. Não, aqui eles dividem por profissão mesmo. Então, até, sei lá, o cara que vai fazer o drywall, ele faz só o drywall da casa. Depois o cara que vai fazer o tape, o acabamento do drywall é só o acabamento. Então, é uma profissão que o cara entra e vai aprendendo e vai ganhando dinheiro escalando, assim. Então, o salário da construção chega a 40, US$ 50 por hora ou mais, até se o cara for fazer por projetos em casas. Então, eles tendem a ganhar muito dinheiro na construção. E aí todos eles acabam tendo que ter carros, né? Porque às vezes eles têm que ter deslocamento longo e tal. Então, é natural isso, assim. A pessoa vai trabalhando, evoluindo, depois tem que comprar um carro. Se quiser realmente morar aqui, ficar aqui, porque o inverno aqui é rigoroso. Então, dependendo de onde é o trabalho da pessoa, acaba sendo um caminho natural. Sim, quantos meses normalmente que neva aí, por exemplo, em Toronto? Começa a nevar agora mais ou menos em novembro para dezembro e vai até quando? Então, ainda hoje é dia 15 de novembro, né? Ainda acho que domingo, sábado, tava caindo os primeiros floquinhos de neve, então é mais ou menos agora que começa. Mas assim, de fato, o início da neve mesmo é mais ou menos dezembro, assim, início de dezembro, eu acredito. Dependendo do ano, né? São Sim. dezembro, janeiro. Janeiro é o auge do frio, dezembro, janeiro, fevereiro é o auge do frio. Depois março ainda neva, abril geralmente neva também. Uns 5 meses. Cara, que loucura. 3, 4 meses de bastante neve. Eu Se te tiver pergunto, úmido, vai nevar. E eu te, per- uns 2 meses de nevezinha, às vezes, assim, mais ou menos. eu te pergunto isso porque eu botei ali uma enquete hoje de manhã, antes de a gente começar, né? E uma das coisas que me perguntaram é por quanto tempo que neva aí no Canadá, né? Tem gente que gosta bastante aí de neve. Tem uma das minhas alunas aqui da escola, até ela se formou agora, né? Eu não sei se ela deve estar na live ou ela vai assistir depois, a Simone. Ela e o marido dela, eles estão com um plano de morar no Canadá, cara. E eu sou um cara que eu vou te dizer assim, eu confesso que eu não nasci para morar em local frio, cara. E eles gostavam bastante, né? Eles gostam de locais bastante assim que tem neve e tal. E eu acho até que a cidade que eles estão planejando de ir morar é aí perto de Toronto, se eu não me engano. Mas é uma cidade que, pelo que eu me lembro, assim, neva, né? Então, Sim, eu, a questão da neve é legal porque muita gente. Tem gente que ama, gente que odeia. Eu gosto de neve. Assim,
É que a neve, ela geralmente vem também com outras coisas junto, né? Por exemplo, com um dia curtíssimo, extremo frio e tal. Mas a neve, pela neve, é bacana, é legal de ver. Teve esse inverno que a gente pegou uma tempestade de neve aqui, que foi a maior dos últimos, sei lá, 15 anos, uma coisa bizarra, assim. Que eu saí na rua, assim, ó, tava a neve, tava até passando o meu joelho de altura, assim. Foi louco, assim, foi estranho. Mas é legal, é divertido. Sei lá, tu sai, tu brinca na neve, tu pisa, dá pra fazer boneco de neve, dá pra, sabe? Mas tem também, tem que limpar, dependendo de onde tu tá, né? Tem que cavar, fazer as estradinhas da tua casa. Todos os moradores saem pra rua, começam a limpar e tal. Mas gera um senso de comunidade também, tu fala com o teu vizinho lá e tal. Aí passa os carros, tipo uns tratorzinhos assim, tirando a neve e jogando sal também. Um dia Uhum. antes eles jogam sal na rua, porque daí quando cai a neve, ela já vira água, né? Não acumula. Se acumular muita neve, tu vai pisar ali e vai virar tipo uma pista de patinação, assim. Então ela fica grudando no chão, assim, escorrega muito. Então tem que ter bota de neve. Então são várias coisas que a gente não faz ideia que existe. No Brasil a gente não tem isso, né? Sim. Então é legal, é divertido de conversar, de viver e tal. Eu gosto. Tem gente que fala que no primeiro inverno é legal, depois já começa a ficar tipo, chega. Mas eu acho sempre legal, assim. Só que, claro, o verão é outra coisa, assim, a energia da cidade é diferente e tal. No inverno a pessoa mais hibernando dentro de casa e tal, saindo só o necessário. No verão todo mundo sai muito mais, o dia é muito maior, então o dia no verão amanhece tipo 6 da manhã, vai até 8 da noite, assim, 9 horas da noite, às vezes o sol tá se pondo no verão. Isso é legal. Cara, que massa. E vamos lá, voltando um pouco assim pela questão cultural deles, cara. O que que tu aprendeu assim na forma de como eles se comunicam aí? É um povo que eles falam mais rápido, eles têm mais calma para conversar, que nem por exemplo lá na Califórnia, lá quando eu fui para lá, o pessoal lá é conhecido por ser um estado mais friendly, né? Mais polite. Então lá Sim. as pessoas, quando eles veem que uma pessoa ainda é nova no país e ainda não se comunica tão bem, eles meio que dão uma, né, uma ajuda, assim, tipo, para conversar mais devagar com a pessoa. Mas depende muito do local também onde tu tá, né? Então, eu não sei como é que é aí hoje em Toronto, como é que é a cultura do pessoal aí para se comunicar. Toronto é Ou eles, super tranquilo. É ou eles super... são muito, assim, tipo, objetivos, assim, já, e, tipo, o assunto é meio que rápido mesmo. Como é que é a cultura deles aí? Então, os brasileiros gostam de falar muito, né? Então, se a gente tá na rua no Brasil, puxa assunto, assim, vira conversa, diálogo. Aqui é um pouco diferente, assim. Então, o canadense, ele é um pouco mais reservado. Mas eles gostam dos estrangeiros, porque eles dependem dos estrangeiros para ter um país bom. Geralmente, dependendo dos estrangeiros, eles preenchem vagas de empregos específicos aqui que os canadenses não fazem. Então, eles têm essa consciência de que tem que ser amigável, de que faz parte do país. Então, assim, claro que depende de onde tu tá, depende do contexto. Mas geralmente eles são super friendlies mesmo, são amigáveis, ajudam tal. Só que assim, não tem tanto canadense quanto assim, quanto se imagina que tenha, pelo menos aqui em Toronto, porque é uma região com muitos imigrantes. Se eu não me engano, é tipo parada de 50% assim, de imigrantes Caraca! em É que Ontário. é uma cidade turística também, né? Extremamente turística. Então, assim, a chance de tu sair na rua e falar com alguém e a pessoa ser canadense não é tão alta assim. Talvez a pessoa seja de outro lugar. Então, sei lá, posso falar aqui uns 10, 15 países, assim, de pessoas que eu já vi aqui. Tem muito indiano, tem bastante brasileiro também, tem pessoas do sul, da América do Sul aqui, de vários países, Colômbia, mexicanos, tem pessoas da Europa, tem pessoas da África, tem pessoas asiáticos, chinês, japonês, de tudo, assim, tudo, tu vê todas Cara, que as massa isso. nacionalidades. E Então, o mais legal disso tudo é que, querendo ou não, junta essa galera toda de todos os locais diferentes que existem do mundo e vão morar aí, né?
E, cara, todo mundo consegue se comunicar falando inglês em uma só língua, né, cara? É, é louco, assim. Então, tu vai conversar com as pessoas, depende de onde a pessoa é, depende, sei lá, Aham, há quanto tempo a pessoa tá aqui, mas geralmente é muito fácil de encontrar pessoas que recém chegaram e muito fácil de encontrar pessoas que estão aqui há muito tempo. Então, gera esse senso de comunidade, assim, de se ajudar e tudo mais. Então, é fácil de fazer amigos aqui. E é assim, então, falando às vezes dos canadenses é uma coisa, né? Mas dos estrangeiros de Toronto em geral é um pouco diferente dependendo da onde tu tá, assim. Tem várias tribos, eu diria. Tem a tribo dos brasileiros, a tribo dos portugueses, dos asiáticos, sabe? Mas é tudo misturado, assim. É legal. cara, que massa isso. Eu me lembro que quando eu fui morar em San Diego, né, eu achava aquilo tudo muito louco. Todo mundo assim, porque San Diego é uma cidade também turística, então tinha muita gente lá, cara, que pô, era praticamente isso também, era tipo 50, 60% da população lá americana e uma galera, assim, vou te dizer mais ou menos isso, assim, pelo que eu me lembro, assim, uns 30, 40% assim de imigrante. E aí tinha muito pessoal assim da Índia, pessoal da Índia, do Japão, da China, da Coreia, mas assim, o que eu me lembro muito era de Japão e China, assim, cara. E até a universidade que eu estudava lá, que era UCLA, que era a faculdade lá de Los Angeles, né, a famosa UCLA, cara, era bizarra a quantidade de japonês e chinês que tinha lá. Tipo, eu achava que era quase meio que uma faculdade do Japão, assim, que tinha muito japonês, cara. E eles estão hoje com um poder financeiro, assim, muito grande também dentro dos Estados Unidos, né? Sim. Mas o que eu achava muito louco era que, assim, tinham lá 15, 20 pessoas dentro de uma sala de aula, cada um era de um país diferente, tipo, de 15, 20 alunos, né? Por exemplo, que estavam fazendo lá, por exemplo, International Business, que é como se fosse um curso de administração. Então, na minha turma tinha lá 20 alunos. Desses 20, 10 eram americanos, uns 3 ou 4 eram japonês, mais uns 3 ou 4 chinês, daí tinha indiano, coreano, italiano, espanhol, e daí eu era o único brasileiro dentro da sala. E o mais legal, cara, e isso eu achava muito louco, que meio que cada um às vezes estava ali falando uma língua diferente quando estava no telefone com algum amigo e tal, mas na hora de falar daí com qualquer pessoa, eles falavam em inglês e aquilo ali se conectava assim, todo mundo, sabe? Era muito louco isso. Sim, é muito louco. Eu senti exatamente isso quando eu comecei a fazer as primeiras aulas de inglês aqui, que eram pessoas de cada um de um país diferente, que falavam línguas diferentes e se conectavam falando inglês. É uma sensação, assim, de conexão, né? Que a gente tá num país diferente, falando com pessoas de outros cantos do mundo, porque nem todo mundo tava em Toronto, tinha pessoas nos seus países. Tinha um cara do Egito, que era meu colega, e que a gente falava inglês, e aí ele falava das culturas do Egito, que são completamente diferentes da cultura, né, ocidental. Eles podem ter várias mulheres, uma coisa louca, assim, a gente conversando ali, tipo, o cara tá ali. É, Que louco isso, cara. Eu me é, lembro que eu tinha um casal também, cara. Eles eram muito legais, assim, esse casal, porque eles eram um casal que ele era turco e ela era, tipo, do país vizinho, que são dois países meio que se odeiam, sabe? Era tipo Turquia e sim. Arábia Saudita, um negócio assim. Eu tô talvez falando uma besteira aqui, mas eu me lembro que um deles era da Turquia e eles acabaram casando lá. Isso foi muito louco, porque, tipo, quando eles moravam no país, né, que eles moravam lá no país deles de origem, eles se Né, tinha- odiavam sem se conhecer, né? Uhum. Aí eles foram morar nos Estados Unidos, começaram a estudar juntos lá em San Diego. Então, imagina, duas pessoas, tipo, morando no mesmo local, no mesmo país, só que no país de origem delas, elas se odeiam. E, cara, daí lá eles acabaram se conhecendo, ficaram amigos e tal, e começaram a namorar. E esse casal, cara, muito, muito legal a história deles. E eles casaram e tudo, e daí, enfim, o que uniu eles, cara, foi o inglês. É. Eu tenho um amigo que é da Turquia também, e ele casou com uma brasileira. Então ele é nosso amigo, a gente sai junto, vai pra, sei lá, ele vem aqui em casa, a gente faz coisas aqui e a gente fala inglês, né? A Sim, porque namorada dele ele não fala. tem.
ela não fala português e ele não fala turco. Então, o que que uniu eles ali foi o inglês. É, Cara, caso- que massa isso. é, é louco isso. Cara, e em questão a relação, assim, por exemplo, na cultura deles na área de finanças, como é que é a cultura aí? Porque eu me lembro, quando eu morava em San Diego, né, até lembrando isso, aqui que nem tu falou, no Brasil, cara, uma das coisas que eu anotei aqui era isso, porque que 2023 aí vai mudar bastante coisa, eu acredito, no Brasil, até porque o nosso governo aqui agora vai mudar, né? Uhum. Então, não sei ainda o que que vai acontecer até final do ano, mas eu acredito que de 2023 bastante coisa vai mudar. A nossa cultura hoje é uma cultura ainda de não investir, por causa justamente da cultura que a gente tem no governo, né? Então, hoje, por exemplo, pessoas que investem aqui, se eu não me engano, de pessoa física, né, dentro da própria Bolsa de Valores, eu acho que não chega a 10%. Sim. Agora, nos Estados Unidos é 55% da população que investe, né? E o pessoal lá já é educado financeiramente desde quando tu tá lá no ensino fundamental, né? Aí tu Sim. vai pro ensino médio depois, daí tu já sabe muita coisa que, cara, uma pessoa que tem empresa aqui no Brasil não sabe. Um É, adolescente lá provavelmente já deve saber muito mais de investimento, por exemplo, do que um adulto quando tem uma empresa aqui no Brasil. o que eu sinto aqui é que, em geral, assim, se tratando de dinheiro, eles têm muito menos preocupação com relação a nós do Brasil, que a gente tá todo mundo precisando de dinheiro, digamos assim, no Brasil. E aqui não tanto assim, é um pouco menos. Eles têm um poder de renda um pouco maior, eles são mais confortáveis e isso começa a gerar um certo conforto para eles começarem a pensar, tá, o que que eu vou fazer com o meu dinheiro e tal. E aí eles são mais educados em termos de investimentos também. Então, eu acho que eu tenho essa visão assim que é a minha percepção disso, né? Então, aqui no Canadá as coisas são um pouco mais fáceis e gera um pouco mais conforto e esse conforto gera opções novas, como opções de investimento, por exemplo. Então, de fato, por exemplo, assim, os juros aqui bancários, eles são bem mais baixos no Brasil, é tudo juros abusivos, cartão de crédito, tudo que tu começar a ficar devendo, tu se enrola total, assim. E aqui não, aqui, assim, são coisas coerentes. Então, os juros são bem mais baixos, claro, tem a taxa Selic daqui que é bem mais baixa que o Brasil e tal, mas são opções que eles precisam, eles não, se eles investirem na renda fixa aqui, por exemplo, eles não vão render tantos juros para eles. Então eles começam a pensar o que, que eu posso fazer e vão talvez para renda variável, como, sei lá, bolsa de valores, por exemplo. Então eles são mais evoluídos financeiramente do que nós, assim, com certeza. Até pelo que eu tô vendo aqui no mapa, né? Por exemplo, a cidade onde tu mora hoje, eu não tô aqui em Toronto. Toronto fica quase na divisa com os Estados Unidos, que fica lá no topo, né? Sim, fica. Então, assim, tu tá querendo ou não morando hoje em um local que, se tu for olhar geograficamente, são dois países, né, muito bem desenvolvidos, que nem, pô, Toronto ali faz divisa, pelo que eu tô vendo aqui. Deixa eu ver É qual é pertinho de o. Nova York, dá Cara, uma. é muito perto ali, pelo que eu tô vendo. Não sei se eu tô olhando certo aqui, mas é perto até de Nova York, né? É tipo Brasil, é tipo Porto Alegre e Florianópolis, assim. Toronto, Nova É York. Dá realmente. tipo 1 hora de voo, sei lá, é bem pertinho. Sim, e tipo de carro, não pode ser que eu estou exagerando aqui, mas de carro daria em torno de 5 a 6 horas. É umas 8 horas, eu acho. 8 9 horas horas. de viagem. Talvez seja um pouquinho mais longe do que Floripa, mas é tipo umas 8, 9 horas de carro, se não me engano. Menos de 10 horas de carro. Sim. E, cara, eu vou te dizer assim, o motivo, eu acredito até, de essa cidade ser muito bem desenvolvida, ela tá perto de um dos pontos, assim, vamos dizer, mais estrategicamente bem desenvolvidos, assim, na questão de finanças do mundo, que é Nova York, né? Lá tem a famosa Wall Street. E, cara, assim, a cultura que se desenvolve ali naquelas regiões que são perto dali e vão se expandindo é realmente de uma cultura de o pessoal aprender a investir, né, cara? Sim. Então, assim, eu vi muito isso nos Estados Unidos lá, até apesar de eu ter morado na Califórnia, eu fui muitas vezes até para Nova York também.
Fiquei um bom tempo lá, conheci lá também. Eu era atleta lá, então eu viajava bastante lá. Uhum. E, cara, eu vou te dizer assim, Nova York ali parece que é um mundo à parte, assim, sabe? É um local assim que tu olha, cara, mas esse local parece que não é no planeta, sabe? É uma coisa muito surreal, assim. E a É, questão também de investimento, a cultura financeira deles de investimento é uma cultura muito fora do normal. Eu tenho, inclusive, hoje um amigo meu que ele mora lá, ele tem uma empresa também na área de construção, ele faz serviço terceirizado para essas empresas de construção, né? Então, tipo, a empresa dele hoje faz serviço de drywall, essas coisas assim que precisa para construir um prédio ou reformar, né? E, cara, ele falou lá que assim, as coisas são muito rápido lá, elas acontecem eu acredito isso que seja muito por causa da questão da educação financeira deles, né? sim. A gente até, eu tenho diversos amigos brasileiros que moram em várias partes que são de várias cidades diferentes do Brasil. E isso também vai um pouco da percepção de vida da cidade natal da pessoa. Por exemplo, eu sou de Porto Alegre, eu sei que é gaúcho também. Por Aham, exemplo, a gente não é de São Paulo. Eu tenho amigos paulistas, por exemplo, que eles têm uma comparação do Brasil com o Canadá diferente da minha, porque eu comparo Porto Alegre com Toronto, eles comparam São exato. Paulo com Toronto. E para eles, São Paulo é uma cidade, claro que não é para eles, São Paulo, ela é uma cidade absurdamente grande e coisas que acontecem um pouco semelhante com Nova York, né? Então, assim, para mim, a minha percepção de Toronto é uma cidade muito gigante, assim, coisas acontecendo e tal, várias pessoas do mundo inteiro. Mas se a gente for comparar com São Paulo é uma cidade maior que Toronto. Então, também Nova York acho que tem um pouco essa pegada de ser uma cidade absurdamente grande e tal. E Nova York tem uma áurea toda que com certeza pega aqui. Então, até o sotaque do inglês aqui é um sotaque americano. Se tu for viajar mais para o leste ou mais para o norte aqui, eles vão acabar tendo um sotaque de Sim. canadense, que não é o sotaque de Toronto. Então, é difícil tu conversar com um canadense aqui que não tem um sotaque americano. Até tem, né? Tem alguns, talvez uns mais velhos, não sei. Mas é uma parada que Nova York tem essa aura, inclusive a divisa do Canadá com Nova York aqui, com os Estados Unidos, tem a Niagara Falls, que é as cataratas do Sim, Niágara, aham. aquele desenho do pica-pau lá Desenho que do eles descem. pica-pau lá. Aí lá tem o lado canadense e o lado americano. Então, todo mundo que mora aqui em Toronto vai lá visitar, porque fica, sei lá, 1 hora daqui de metrô, de trem. E é uma região turística muito bonita e tal. E a divisa ali é bacana. Então, até isso tem essa. É muito meio junto, assim, as coisas. Sim. Cara, que massa isso. E, cara, deixa eu te perguntar uma curiosidade, assim, como é que é hoje para, por exemplo, uma pessoa que vai morar aí, para a questão de arrumar um trabalho, por exemplo, tipo, é muito difícil? Como é que é para pessoa, tipo, pô, vou morar no Canadá, não sei falar muito bem inglês ainda, vai ser fácil a entrada no mercado, tipo, para arrumar um emprego logo para conseguir se manter? Ou tipo, realmente o cara já tem que estar muito fluente em inglês? Como é que foi isso para ti? Como é que tu vê hoje? Então, depende do que a pessoa quer fazer, né? Por exemplo, Uhum. assim, se a pessoa quiser trabalhar na área dela, dependendo da área, é um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. Por exemplo, a minha área é engenharia. Eu cheguei aqui, eu não queria trabalhar na minha área. Então, eu acabei não procurando. Mas, por exemplo, se eu quisesse trabalhar em banco, sei lá, conversando com pessoas, atendendo pessoas, eles precisam muito de pessoas que falam português também, porque por incrível que pareça, tem muito brasileiro e português de Portugal aqui, então tem bastante gente que fala português aqui também. Cara, Então, que louco. tipo, se tu for trabalhar num banco, tu é nativo do Brasil, tu fala português. Se tu souber um pouco de inglês, não precisa nem saber tanto, assim, claro que tem que saber se comunicar. É, é, de certa forma, tu consegue, eles olham bem pra gente, assim, que falamos português. Por exemplo, na área de mais as financeiras também, pessoas que falam português são legais. Dependendo dos bares que tu, sei lá, se tu quiser ser um garçom, tu ganha bastante gorjeta. Meio que um trabalho que não é, sei lá, é meio que considerado um subemprego, mas dá bastante dinheiro. Então,
Se quiser trabalhar num bar e tal, tu fala português, fala inglês, já consegue empregos bons, assim. Então, dependendo do que tu quiser, claro que se tu quiser, eu quero, sei lá, eu quero ser engenheiro. Aí é um pouco mais difícil, né? Tem que fazer o reconhecimento do diploma, que é uma coisa que eu fiz, para ter o meu diploma reconhecido aqui. Se tu quiser começar a pensar, tipo, tá, eu quero morar aqui, aí tem outros, seria talvez uma outra live só para falar isso, né? Sim. Mas também dá para começar a fazer alguns passos para nessa questão de, tá, eu preciso fazer o quê? Uma prova de inglês, estudar inglês, fazer um planejamento um pouco maior. Mas, a grosso modo, assim, de uma maneira geral, tem bastante trabalho. Por exemplo, Uber Eats, todo mundo faz aqui. Só pega, compra uma bicicleta de US$ 100, uma mochila e ganha um salário suficiente para viver bem aqui, para morar, para comprar coisas, né? Comida, bebida, roupa. É tranquilo. Então, daí para cima, aí depende de onde a pessoa quer chegar, eu diria. Cara, que massa. Então é um país aí que também tem bastante oportunidade pra galera que quer começar a vida aí, né? Com certeza, bastante oportunidades. A galera Qual... do TI também tem. É que, claro, assim, trabalhos um pouco mais. Que ganham um pouco mais, assim, uma renda fixa que seja um pouco maior, eles vão Aham. exigir naturalmente o inglês, né? O inglês até, de certa forma, tu precisa falar e precisa entender. Sim. Não precisa ser super fluente, mas um certo nível ali de inglês é necessário. E aí vai depender por exemplo, a galera do TI aqui ganham muito bem mesmo, assim. Então tem algumas certas áreas que o Canadá precisa bastante, que Ontário aqui principalmente precisa. E aí eles conseguem se encaixar bem assim, no perfil. Cara, que massa. E algumas curiosidades, assim, até pela questão do custo de vida hoje. Quanto que custa, por exemplo, hoje para uma pessoa que vai morar, né, aí, por exemplo, vai alugar um apartamento, né? Aí o cara, por exemplo, eu ganho, vamos lá, uma média de um salário mínimo, US$ 15 canadenses, né, por hora, que nem tu tinha me falado. Qual que é o custo de vida que essa pessoa vai ter, por exemplo? Quanto que custa para alugar um apartamento? Tá, para alugar um apartamento para morar sozinho é um pouco mais caro, porque o aluguel aqui é caro. Então, por Hum, exemplo, hoje eu moro com uma amiga, e a gente mora num uhum, basement, que é tipo a tradução livre de porão, só que é tipo um uhum. apartamento, tem o pé direito bem Sim, altão, sim, assim, tem é dois como se fosse uma quartos. casa, vamos dizer, um duplex. É tipo a casa aqui, ó. Aham, como se fosse um duplex e sim. Tipo um apartamento, assim, só que ele fica abaixo tipo, assim, eu entro e desço uma escadinha, Hum, então acaba que o problema é que não pega tanto sol, né? Não tem sim. janelões grandões e tal. Mas em geral eles são bem mais baratos. E quanto Então, custa para alugar, por exemplo, hoje um apartamento normal para um desse que hoje, por exemplo, é um custo um pouco mais em conta por não ter essa localização assim tão privilegiada de ter o sol e tal? tipo assim, depende da localização. Se tu for um pouquinho mais ao redor de downtown, eu diria que, sei lá, entre uns 1.600 a 2.000, talvez, um apartamento grandão. Talvez até tu encontre por menos. Se Uhum. tu quiser dividir com alguém, já sai metade disso e tal. Então o aluguel ele tende a ser um pouco mais caro mesmo. É Então tu muito acaba. cultural do pessoal aí alugar, né? Eu me lembro disso quando eu morava também na Califórnia, de alugar um apartamento de 2 quartos e morar, tipo, duas pessoas, são dois amigos, ou seja lá, colega de faculdade ou de trabalho, e dividir o mesmo local, né? Eles chamam isso de roommate. Isso. Nossos roommates são as pessoas que moram com a gente. Então a Isso. gente, assim, quase todo mundo mora com alguém. É meio que vira uma segunda família, né? Vira. Cara, que A gente massa. vai conhecendo a pessoa e a gente mora junto, assim. Às vezes a pessoa sai, sei lá, começa a namorar, começa. Então a pessoa sai, entra, ou tu também. Mas pode chegar no momento que tu começa a ganhar um pouco mais e pegar a tua própria casa também, né?
É E algo quanto que natural. custa hoje um basement, por exemplo? Que um apartamento gira na média aí para morar perto do centro ali em 1.600 a 2.000 dólares canadenses, né? É, Quanto que um basement, por exemplo, ele vai custar? Mais ou menos do mesmo tamanho. então, gira em torno de vários preços, né? Eu diria que na faixa aí de, sei lá, 1.000 a 1.200 até pode chegar a uns 1.500, 1.600, dependendo se for um pouco maior e tal, mais bem localizado. Acho que mais Uhum. ou menos isso, assim. Se tu dividir, claro, fica metade disso. Pô, mas fica bem mais em conta então mesmo. Fica, fica bem mais em conta. Aqui, esse meu aqui foi um achado, na verdade, porque ele é extremamente barato perto de tudo que ele oferece. Então, são 2 quartos aqui. Geralmente os basements são um quarto só, ou sei lá, quarto e sala, sabe? Então, dependendo, tem vários tipos de organizações que eles fazem. E esse meu aqui é 1.300, uma região excelente, de 2 quartos. Então, Cara, que acaba massa. que a gente paga metade, né? Então fica super confortável. Mas assim, Cara, tô vendo aqui pelas contas, assim, fazendo a matemática, realmente dá para viver. Hoje o cara trabalhando num emprego assim mais, vamos dizer que a gente chama de second job, ou de, no Brasil a gente, vamos lá, um cara, por exemplo, hoje vai trabalhar no Brasil com um trabalho assim que tu precisa usar um pouco mais do esforço físico, né? Cara, no Canadá, por exemplo, aí um cara que vai trabalhar 220 horas por mês, ele vai ter aí um bom rendimento. Não sei se tu trabalha full time aí, hoje, mas... hoje eu trabalho nas minhas empresas, né? Eu tenho 2 empresas. Tenho a Uhum, que vende cursos e a que vende passagens. Então eu acabei sei. fazendo essa transição. No início eu trabalhava full time, fazia basicamente Uber Eats. E Uhum. fui fazendo essa migração porque eu fui me sentindo mais confortável, fui expandindo minha empresa e tal. Então eu trabalho full time nos meus trabalhos, mas isso não é Sim. obrigatório, né? Então depende do que a pessoa quiser. Cara, que massa. Pô, Léo, eu tirei bastante dúvida até aqui do que eu queria ter te perguntado. Tem bastante gente ainda que eu vou botar essa live aqui depois para o pessoal assistir, né? Para o pessoal aí tiver curiosidade de como é que é morar no Canadá, sobre intercâmbio, como é que é a cultura aí de Toronto, né? E eu vou botar essa live ali, salvar no meu Instagram. Mas, cara, provavelmente eu vou te chamar de novo aí. Eu queria que tu provavelmente aí desce de novo aí uma entrevista para a galera, porque os meus alunos aqui com certeza vai ter durante a semana uma chuva aí de perguntas que eles vão me fazer. Aqui eu não sei se tu lembra, hoje é feriado. Ah, é verdade, eu não Então tem sempre muito esqueço desse feriado no Brasil. dos meus alunos aqui, cara, que é feriado hoje, eu tenho certeza que a maioria deles hoje está na praia, né? Então eles devem estar agora na praia, ou devem estar viajando com a família, fazendo alguma coisa aí que seja aí uma coisa de lazer, né? Feriadão, né? Então, É, cara, eu tenho certeza que durante a semana aí, quando as aulas voltarem amanhã, vai chover de pergunta e querendo o pessoal saber um monte de curiosidade que eles não perguntaram hoje, que eles não estão aqui, né? beleza, fico Mas eu vou te disponível aí. convidar aí pra gente conversar de novo aí, Léo. Se alguém quiser me chamar no direct ali também, Isso, se tem dúvidas, ou viemos mais aqui fazer outra lives, fico à disposição. Maior prazer. show de bola. Cara, vou salvar lá teu link também, o da agência também. E aí eu acho que é isso aí, cara. Pô, prazer demais aí em ter te conhecido aí, Léo. E Tamo junto. uma boa Obrigado semana aí pra ti no Canadá aí. Aqui a gente tá na metade do dia já de dia 15 feriado. E é isso aí, né? Vamos Obrigado, ver como... Fernando, pelo convite. Foi um prazer, sempre muito bom estar conversando, gerando valor para as pessoas, principalmente de algo que é tão bom, né, de viver em outro país, que as pessoas às vezes têm muita dúvida, querem entender melhor como funciona, né? Vai primeiro, vai me conta, né? Então a gente está aqui contando o que acontece. Então, prazer, foi meu e obrigado pelo convite. Tamo junto aí, tô disponível para as próximas. Pô, brigadão mesmo, Léo. Valeu, um abraço aí, tá, Léo? Valeu, um abraço. Valeu, Léo.